Olá a todos e todas, eu me chamo Ravi Caju e junto com a Maria e a Adriana construímos essa terceira videoaula sobre ecologia vegetal na Caatinga. Vamos focar os temas da polinização, dispersão e qualidade de vida humana, lembrando que essa é a última videoaula das nossas videoaulas dessa semana, tá? Bom, o que é polinização, né? A polinização é o processo de transporte das células reprodutivas, ou seja, do pólen, da flor para outra flor, quer seja pelo vento, por animais como a abelha ou pelo próprio homem, o grão de pólen de uma flor é conduzido para outra flor, ou até para a mesma. Aqui a gente tem o exemplo da polinização cruzada, e quando o grão de pólen é transmitido, transportado da flor para a mesma flor, da parte masculina para a parte feminina, a gente chama de polinização, autopolinização. Mas por que polinizar? O que é que o polinizador ganha? O que é que a planta ganha? E o que é que a humanidade e a sociedade como um todo ganham com essa polinização? Bom, aqui a gente tem um morceguinho indo atrás do néctar, do açúcar que as flores produzem para soltar o odor e atrair os polinizadores. Então esse morcego ele vem querendo acessar esse néctar aqui na base da flor e sem querer ele vai estar pegando o pólen da flor. Percebam que esse pólen está sendo produzido pela parte masculina da flor. Então, sem querer, esse polinizador vem atrás do néctar, do açúcar das flores, e vai polinizar, vai estar carregando o grão de pólen dessa flor para levar para a próxima flor que ele fosse alimentar. E o que é que a planta ganha? A planta ganha a produção, a fecundação, a transformação do seu ovário em um fruto. Então, aqui está o órgão masculino da flor, né, que produz o pólen. Vem um polinizador, ou o vento, ou o ser humano, ou um outro animal, e carrega esse pólen da parte masculina de uma flor para a parte feminina de outro, gerando a fecundação, que aqui no ovário vai se desenvolver, esse pólen vai se desenvolver e vai gerar o embrião e formar a semente e também o fruto. Então, a planta ganha com a polinização a produção do fruto e a produção das sementes. Mas o que é que a humanidade ganha? A humanidade ganha o alimento. Os frutos, o milho, os grãos, o feijão, o arroz, tudo isso vem da polinização de uma flor que vai gerar a fecundação dessa outra flor que vai gerar o fruto. Todo fruto veio de uma flor fecundada, uma flor que foi polinizada e se desenvolveu e formou o fruto. Mas a gente tem que entender que, por exemplo, um pedaço de carne como esse parece não ter nada a ver com a polinização, mas tem tudo a ver com a polinização. Por quê? Se a gente pensar que a abelha que vai polinizar a flor da soja para produzir o grão de soja, para produzir a ração do boi e da vaca, para que essa vaca fique forte e a gente possa comer um belo pedaço de picanha, a gente vai ter que ter a polinização também. Então, a polinização vai estar presente em quase toda a nossa cadeia de alimentos. No pãozinho francês, por exemplo, a farinha de trigo vem do trigo. E como é que o trigo é formado? A partir da polinização do grão de trigo. A farinha de trigo da coxinha, a mesma coisa. E o frango que faz a coxinha também. O que é que o frango come? Come milho em geral. E de onde é que vem esse milho? Da polinização da flor do pé de milho. O leite vem da vaca para formar o queijo. E essa vaca vai se alimentar do quê? Da sua ração, que em geral é feita de soja. O treloso vai ter o açúcar. O que é que vai estar desenvolvendo as plantas da cana-de-açúcar? A polinização da cana-de-açúcar, o milho do pipos, o leite de chocolate do todinho de chocolate do treloso, que vem do cacau. Quem é que está polinizando a flor do cacau? O polinizador. É tão importante que em 2003 a revista Times, que é a revista americana de circulação mundial, trouxe estampado em sua capa o problema econômico que seria um mundo sem abelhas. Como a gente vem degradando muito o meio ambiente, as abelhas estão sumindo, estão reduzindo. E sem as abelhas, mais de 60% da polinização dos nossos grãos vão estar desaparecendo. E aí a gente vai ter que polinizar artificialmente, manualmente. E para pagar essa polinização artificial seria muito caro. O custo para produzir o milho, o custo para produzir o trigo, o custo para produzir o leite ficaria muito alto, porque a gente teria que contratar vários e vários trabalhadores para estarem polinizando cada flor
para gerar soja, para gerar o milho, para gerar o arroz, para gerar o feijão. Então essas abelhas aqui fazem para o ser humano um serviço de graça, que é a polinização. Se a gente não conservar o meio ambiente, não proteger o meio ambiente, a gente vai ter que pagar por esse serviço para poder ter acesso a todos esses alimentos. Por isso que é fundamental, inclusive para a nossa economia, que a gente preserve o meio ambiente e preserve os polinizadores. Uma outra relação ecológica entre a vegetação de caatinga e todas as vegetações e os animais, e o ser humano e os outros animais, é a dispersão. É o processo de transporte natural dos frutos das plantas para espalhar para lugares distantes da planta-mãe. Por que isso é importante? Porque com esse dispersor, a gente vai estar carregando a semente junto com o fruto para longe da planta-mãe e assim a nova planta não vai disputar com a planta-mãe o mesmo nutriente, a mesma água. Quem pode dispersar, outros animais, o ser humano, o vento e a água podem fazer essa dispersão. E aqui a gente tem um exemplo muito clássico, que é do famoso carrapicho, né? Aqui não é exatamente o mesmo carrapicho, mas ele tem a mesma forma de dispersão. E esse cachorrinho, sem querer, pegou vários carrapichos e ele vai estar dispersando. Então, aqui está a planta-mãe do carrapicho, esse cachorrinho vai estar dispersando e vai estar gerando, levando esse fruto com essa semente para longe da planta-mãe e assim a planta-filha não vai disputar os mesmos nutrientes, a mesma água que a planta-mãe precisa para sobreviver. Então, com a dispersão, a gente tem a redução da competição entre a planta-mãe e a planta-filha por nutrientes do solo e por água do solo. Por fim, para encerrar a nossa terceira videoaula, encerrar nosso conjunto de videoaulas sobre vegetação da caatinga, ecologia, biodiversidade e fisiologia vegetal, a gente vai tratar o tema fundamental, importantíssimo, dos serviços ecossistêmicos da caatinga. Eu vou falar especialmente de dois serviços, a redução da poluição do ar e o equilíbrio do clima, mas existe uma série de serviços ambientais que a caatinga está proporcionando para o ser humano. Esses serviços ecossistêmicos são trabalhos, são atividades que os ecossistemas naturais fazem que ajudam muito a vida humana. Sem esse ecossistema, a gente gastaria milhões e milhões de reais para estar fazendo tudo isso que a natureza faz de graça para a gente. Então, como é que a vegetação tira a poluição do ar? Faz o famoso sequestro de carbono. Bom, no nosso ar existe uma série de moléculas de gás carbônico, de CO2, soltos na atmosfera. Essas moléculas são boas para a gente, mas em excesso elas são muito, muito ruins. Então, no processo de fotossíntese das plantas, elas vão estar puxando pela folha parte desse gás carbônico e vão estar soltando oxigênio. É como se a planta tirasse a sujeira do ar e soltasse o nosso oxigênio, que é fundamental na nossa vida. Mas por que é bom tirar esse CO2 do ar? Porque CO2 em excesso aumenta a temperatura, faz o famoso efeito estufa, aquecimento global. Também, muito CO2 no ar gera doenças respiratórias, muito CO2 no ar gera chuvas ácidas, chuvas tóxicas, e muito CO2 no ar vai estar se conectando com os mares e aumentando a acidez dos mares, gerando prejuízos econômicos e ambientais para o ecossistema marinho. Então a planta é um ser vivo incrível que limpa o ar para a gente e solta o nosso oxigênio, que é a molécula fundamental da nossa produção de energia. Quando eu respiro, quando eu puxo ar, eu estou puxando basicamente oxigênio, e esse oxigênio, quando chega lá no nosso pulmão, vai estar entrando em contato com nossas células e ajudando a produzir nossa energia junto com o alimento que a gente come. E aí, um outro serviço ecossistêmico que a caatinga e todas as vegetações fazem para a gente é o equilíbrio do clima. Então, lembre que as plantas elas puxam a água pela raiz e essa água vai estar subindo, subindo, subindo até as folhas, quando as folhas transpiram essa água para o nosso ecossistema, para a nossa atmosfera, para o nosso ar. Então essa região aqui fica muito mais úmida, muito mais agradável. É a transpiração foliar que ajuda no aumento da umidade. Se a gente cortasse essas duas árvores, a gente teria uma redução de umidade solta no ar, ficaria um clima muito mais seco e um clima muito mais quente também. Pegando um panorama geral, a gente tem aqui esse gráficozinho que eu construí, e a gente vê aqui um grande riacho, um grande lago, né? Árvores, uma cidadezinha menor aqui e uma cidade maior aqui. Então, a energia do sol vai estar evaporando essa água sobe e umidifica as nuvens. Essas nuvens vão estar chovendo
quando elas começarem a ter muita umidade. O vento vai levar essas nuvens e aí junto com a transpiração dessas árvores dessa mata aqui vai estar ajudando a chover nessa cidade menor. E juntamente com o movimento do vento e a transpiração dessa mata aqui, vai estar ajudando a chover também nessa segunda cidade. Depois dessa chuva, a água vai estar entrando no solo, vai estar indo para o lençol freático e vai estar voltando por força da gravidade para o nosso lago. Mas imaginemos que a gente vai estar desmatando essa mata aqui que fica entre a cidade pequena e a cidade grande. A gente vai automaticamente reduzir drasticamente as chuvas da cidade grande. Por quê? Porque quando a chuva chegar aqui, na cidade pequena que está mais próxima desse lago, vai faltar as árvores para estar mantendo a umidade aqui. Então não vai estar chegando, não vai ter nuvens úmidas para chegarem aqui. Vai estar rapidamente entrando no solo e descendo para o lençol freático e voltando para o nosso riacho. Sem as matas aqui, a gente vai estar com a ausência da vegetação que segura a umidade nessa região e ajudaria a formar chuva nessa cidade mais distante do riacho. Então, para encerrar, são vários e vários os serviços ecossistemas que a vegetação produz para a humanidade e a vegetação de Caatinga também produz. Eu posso listar alguns como a preservação do solo, a garantia da qualidade de água potável, ar puro, a produção de alimentos, regulação do clima, proteção contra desastres naturais, produção de energia na região, polinização, bens culturais, segurança alimentar, segurança hídrica, saúde humana, entre vários outros. Bom, aqui a gente encerra a nossa terceira videoaula sobre ecologia vegetal na Caatinga, fisiologia e biodiversidade. E a gente agradece muito a atenção de vocês. Aqui está o link para o site do nosso grupo. Aqui nesse site vai ter vários artigos, vários livros gratuitos, o filme que a gente produziu sobre educação ambiental no Cariri Paraibano. E eu, Ravi Caju, agradeço muito a vocês a atenção e até a próxima, pessoal. Beijo!